Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, eu te conto que quem veio bater um papo com a gente hoje é o deputado estadual Padre Afonso Lobato, do PV. Ainda é PV? Houve um boato aí que talvez possa ter uma troca de partido. Boatos? Você mesmo está dizendo, são boatos, né? Tivemos convites de vários partidos, porque tem agora esse período de janela em que os que vão disputar eleições em outubro podem mudar de partido. É um mês aí de janela que vence agora no próximo dia 6 ou dia 7. Mas continuo no PV, pelo menos até o dia 7, né? Continuo no PV, tem vários convites. Uns chamam de janela da infidelidade, não, né? Mas estou no PV. O PV é um partido extraordinário, com bandeira, com ideologia. É um partido pequeno, a gente não tem estrutura, isso a gente de fato sofre um pouco, a gente não tem estrutura nenhuma, né? Hoje os partidos grandes vêm e tratoram tudo, mas se você olhar de maneira muito crítica, a escala de todos os partidos foi um dos únicos partidos, se não o único, que passou ileso nessas denúncias todas. Então isso, ao mesmo tempo que você tem aquilo que é ruim, que você não tem estrutura, né? Tempo de televisão, as pessoas dizem, mas o senhor não aparece na televisão. Não aparece porque não tem pouca estrutura. E quando tem um tempo, as lideranças do Partido Verde acabam ocupando esse espaço e nós não temos esse espaço. Por isso que a gente tem que aproveitar, vir aqui, né, na TV Câmara, aproveitar quando convidam a gente em alguns espaços, justamente para a gente poder falar com o cidadão, com o eleitor. Essas questões de partido é meio complicado mesmo. Vamos voltar para a saúde. Teve várias emendas, né, deputado? Eu vi aqui que 250 mil vem para uma ambulância aqui em Taubaté. Tem também ambulância e equipamentos para o setor de saúde. São mais de 3,710 milhões de emendas que o senhor tem aí para distribuir, que o senhor está pensando na saúde da região. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Na verdade, hoje, em 2017, no finalzinho do ano, os deputados, os vereadores, né, a gente vota o que a gente chama de orçamento para o próximo ano. Então, no finalzinho do ano passado, nós votamos o orçamento para 2018. E nós, deputados, cansamos de não receber emendas. O governador Geraldo Alckmin deixou os deputados ali a pão e água, justamente dizendo ele que era, de fato, um período de crise. Mas mesmo antes da crise, o governador não valorizou muito as emendas parlamentares. Então, o que aconteceu? Os deputados votaram as emendas impositivas, do orçamento impositivo. E aí o governo é obrigado a pagar. E nós fizemos metade das emendas tem que ser para a saúde. 50% tem que ser para a saúde, justamente para poder atender esse grande desafio. E nós aproveitamos a metade desse orçamento, fizemos para os hospitais, fizemos para os municípios emendas destinadas à saúde. Vários municípios foram contemplados. Taubaté, por exemplo, nós fizemos, a pedido do vereador Bob, uma emenda, né, para uma ambulância. E o vereador Bob e o vereador Dentinho solicitaram uma emenda para aquisição de equipamentos. Recentemente, o vereador Dentinho fez um pedido de uma emenda de 200 mil para calçamento lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. O vereador Vanoni fez também para infraestrutura. Então, ao mesmo tempo que nós atendemos aí a questão da saúde, também atende as questões de infraestrutura. Então, nós vamos fazer as emendas, mas eu gostaria de deixar claro que emenda é das ações do deputado. O importante do deputado, quando ele é regional, que ele entende a dinâmica e as carências, as deficiências regionais. Não é alguém de fora que vem e destina uma emenda. A emenda ajuda, e ajuda muito. Mas não basta só a emenda. Toda essa articulação que nós fizemos falamos antes, da construção desses hospitais regionais, desses instrumentos para atender uma demanda regional, isso é extremamente importante. Não existe emenda que pague isso. Isso é muito mais importante do que as emendas. Porque os deputados que às vezes não são da região e que aqui buscam o voto, eles destinam uma emenda no ano eleitoral, muitos deles. No último ano, destinam uma emenda. Olha, eu preciso destinar uma emenda. Ainda mais agora que nós passamos a pão e água com as emendas todas estão vindo agora porque votamos o orçamento impositivo. Isso é importante dizer, porque muitas pessoas dizem assim, mas no ano eleitoral aparecem as emendas. Primeiro, aparece porque nós votamos o orçamento impositivo, porque até então nós não tínhamos, né? E ontem, inclusive, um deputado me passou lá uma emenda, isso à Constituição, para poder mudar
o percentual das emendas, ampliar um pouquinho as emendas, né? Porque foram 4.890.000 fixo que o deputado tem de emenda, onde ele pode destinar. Mas eu gostaria de dizer a vocês que mais importante do que as emendas é a representatividade regional, onde, de fato, você pode se interagir, se inteirar com os problemas que você tem regional, de mobilidade urbana, de saúde, de segurança pública, né, de meio ambiente, de educação, né, de assistência social, as demandas, os desafios que você tem na sua região e que você vai, né, buscando. Eu acabei de liberar agora, recentemente, um recurso que estava engronhado, como diz lá na minha terra, na FDE, na Secretaria da Educação, para a reforma do colégio aqui, lá do Cristo, Magalhães Bastos, né? 421 mil reais para fazer lá uma reforma, né? A questão do Lopes Chaves, né? toda a tramitação, toda aquela cutucação política, cobrança política do deputado, 2 milhões, né? E alguma coisinha, para poder fazer a reforma da Escola Lopes Chaves, que vai ser depois doado à Prefeitura, numa parceria do Estado com a Prefeitura, até para poder, né, de fato, numa negociação entre a Prefeitura por causa do transporte escolar. Então, o deputado da região, ele vai percebendo as coisas, né? Esses dias eu fui para Redenção da Serra, eu vi o mato entrando na pista, eu vi os buracos. Você tira a foto, manda para o diretor do DR, né? Então, na verdade, o deputado regional, ele tem essa visão. Isso é extremamente importante. As emendas, nós destinamos emendas para os hospitais regionais, aqui, o GAC, por exemplo, que atende criança com câncer, dos 39 municípios, o Pio 12, o Hospital Provisão, né, que é referência para a questão oftalmológica, enfim. Mas teve ajuda para as APAES também, né? As APAES, nesse momento, não veio, porque veio se colocar no orçamento positivo. Eu acho que eu não destinei para as APAES. As APAES tinha anteriormente e que não foram pagas. Agora, o que eu vou fazer? Atendi essa questão de 50% da saúde e atendi algumas entidades. O Asilo São Francisco, a Casa de Repouso São Francisco, a gente sempre atende com emendas, né? E outras entidades que a gente acaba. Mas foram poucas as emendas. Eu pretendo, por exemplo, de fato, ampliar essa parceria com as entidades no orçamento impositivo. Porque se não for através de orçamento impositivo, hoje, essas entidades não podem receber. E, deputado, quais são os próximos passos, então? Eu até tinha planejado aqui perguntar da Carvalho Pinto, que eu vi que o senhor quer talvez levar até Queluz, mas como a gente tem 2 minutos para acabar o nosso programa, eu já queria que o senhor entrasse nesse ponto dos próximos passos do seu mandato. Eu acho que nós temos um desafio pela frente, que é o desafio de outubro da eleição, uma população extremamente desacreditada, e não somente desacreditada, revoltada com a classe política, e mais do que isso, com razão, porque o exemplo que deram os políticos, e aqui não vou generalizar, talvez seja a maioria dos políticos, eu acho que aqui está, de fato, do político se reinventar e de encontrar um caminho, de chegar à população e dizer aquilo que foi feito, né? E provar, não basta dizer, você tem que provar o DNA, porque realmente na política é um negócio engraçado. Quando você faz uma coisa, né? Aquela coisa tem um punhado de dono e cada um puxa de um lado, enfim. Mas o deputado regional... Todo mundo quer ser o pai do projeto. Todo mundo quer, né? Eu me lembro do Poupa Tempo aqui, que tinha mais pai do que, né? E, por fim, encontraram uma mãe. Mas é complicado a questão, essa questão. Mas esse é o grande desafio. É dizer para o eleitor que estas conquistas... Nós tivemos aqui, olha, 4 AMES, nós não tínhamos nenhum. O último agora, Taubaté, né, que foi, de fato, recomeçaram as obras, né, tem previsão aí, né, para o ano que vem para ser inaugurado, vai atender, são 4 AMES, 4 hospitais regionais, o Bom Prato, o Poupa Tempo, tudo isso foram conquistas advindas de um trabalho sério, de um trabalho articulado, de respeito que você vai tendo junto à população, vai levando as demandas. Então, a população tem que entender que a política é uma faca de 2 gumes. Ela pode servir para fazer o mal,
como alguns políticos fizeram, roubaram o povo, roubaram da merenda, roubaram do remédio, roubaram do atendimento, da saúde. Isso é um crime. E estes devem pagar. Devem pagar com a cadeia, devem pagar com a cassação do mandato, mas também tem a política que fez o bem. A política, boa política. A política que, de fato, foi usada para o bem da população. Este é o maior desafio. Neste ano eleitoral, fazer com que a população também tenha consciência e a responsabilidade, não simplesmente desacreditar, não vou votar em ninguém, etc. Ela tem que colocar na mesa, ela tem que medir, ela tem que ter senso crítico para poder avaliar e, de fato, nesta avaliação dizer, não, eu não posso jogar fora a única oportunidade que eu tenho de fazer valer o meu voto. Eu fico muito preocupado com essa questão aí do tempo, mas só para dizer para você, não pode desperdiçar o voto, dizer eu vou votar, por exemplo, no Tiririca. O Tiririca volta de novo, ele não renunciou, foi tudo encenação, ele volta e vai pedir o voto novamente. Então a população tem que estar muito atenta, porque às vezes tem voto na brincadeira, tem voto no voto de protesto, esse voto realmente ele é desperdiçado. Então aproveitar bem o seu voto e olhar de fato com responsabilidade pelo futuro. Nós precisamos melhorar esse país e se faz isso através da participação, da cidadania e do voto. O que a gente sempre fala, é importante se informar, né, deputado, mas informação com qualidade. Ver bem o que recebe aí na internet, no Facebook, no YouTube, também no WhatsApp, que é um mar de informação, a gente não sabe o que é verdade, então pesquisa seu candidato, pesquisa o que você pretende aí para o futuro do país, né, deputado? Esse foi o nosso TV Câmara Entrevista. E se você já sabe, se você gostou, quer ver de novo, quer mandar para alguém, procura o link lá no Facebook e no YouTube, tá tudo lá no site também. E acompanhe a nossa programação, porque sempre tem coisa boa e nova para você assistir. Eu agradeço a audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.